Ouve essa dica. A maioria das pessoas passa a vida inteira esperando por um milagre que caia do céu enquanto elas estão sentadas no sofá da autocompaixão. Elas acreditam que a fé é um substituto para o esforço e que Deus vai resolver os problemas financeiros que foram criados pela própria negligência. Mas a história que prova o contrário começa com um homem que estava no fundo do poço, culpando a economia, a família e a sorte pelo seu fracasso. Ele passava os dias orando por uma porta aberta, mas nunca se dava ao trabalho de caminhar até a maçaneta. O erro de verdade era acreditar que Deus abençoaria a sua inércia. A vida só começou a mudar quando ele entendeu que o altar de Deus, muitas vezes, tem o formato de uma mesa de trabalho ou de uma ferramenta de obra. A fé sem obras é morta, e a oração sem ação é apenas um monólogo de desculpas disfarçado de religiosidade. Deus não age no vazio da preguiça, ele age no movimento do trabalho. A história deste homem prova que a provisão divina é como um rio que só flui para quem está navegando. Ele decidiu parar de dar desculpas sobre a falta de capital ou de contatos e começou a organizar o básico com o pouco que tinha nas mãos. Ele pegou uma vassoura e começou a limpar o seu próprio quintal, literalmente e figuradamente. Ele entendeu que, se não fosse fiel cuidando do pouco que possuía, Deus nunca confiaria a ele muito. O erro de verdade era desprezar os pequenos começos. Ao organizar sua rotina e começar a oferecer o seu serviço, mesmo que simples, ele ativou uma lei espiritual poderosa: a diligência atrai o favor. A surpresa foi descobrir que Deus não enviava dinheiro, mas enviava trabalho, e era através desse trabalho que a dignidade e a abundância voltavam para sua casa de forma sólida. Pare de dar desculpas dizendo que não tem talento ou que o mercado está saturado. O segredo que mudou tudo para esse homem foi a descoberta de que o trabalho é a forma mais alta de oração prática. Quando você trabalha com excelência, você está honrando o Criador. Ele parou de pedir me dá e começou a perguntar como posso servir. Essa mudança de mentalidade organizou o básico da sua produtividade. Ele começou a acordar antes do sol e a estudar como melhorar sua técnica. A história prova que Deus coloca a bênção nas mãos que estão ocupadas em fazer o bem. A necessidade financeira começou a desaparecer não por um golpe de sorte, mas por um acúmulo de competência abençoada. Ele provou que o céu se move quando a terra trabalha. A provisão divina sempre encontra o homem que está no campo, e não aquele que se esconde na caverna das lamentações. O erro de verdade de quem vive estagnado é achar que Deus tem a obrigação de consertar o que a pessoa insiste em quebrar com a sua má vontade. Esse homem percebeu que suas desculpas eram as correntes que o prendiam à pobreza. Ele organizou o básico da sua agenda e eliminou o desperdício de tempo com entretenimento inútil. Ele descobriu que o milagre acontece no processo e não apenas no resultado. Deus deu o fôlego, mas o homem precisa dar o passo. A história prova que a sorte é o nome que os preguiçosos dão ao trabalho de quem teve fé para agir. Ao assumir a responsabilidade pela sua produção, ele sentiu a mão de Deus fortalecendo seus braços. A vida andou porque ele parou de esperar pelo momento perfeito e começou a santificar o momento atual através do esforço honesto e da busca constante pela melhoria. A história revela que Deus age no trabalho porque o trabalho transforma o caráter. Enquanto esse homem buscava apenas o dinheiro, ele continuava vazio. Quando ele começou a buscar a excelência no que fazia, ele se tornou uma nova pessoa. O erro de verdade era focar na recompensa e não no serviço. Ao organizar o básico da sua entrega, ele percebeu que as oportunidades começaram a persegui-lo. A Bíblia diz que o homem diligente se assentará diante de reis, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele não precisou implorar por favores, pois sua competência se tornou seu maior testemunho. Deus abriu portas que nenhum contato humano abriria, simplesmente porque ele provou ser um mordomo fiel do seu tempo e das suas mãos. A surpresa foi que a prosperidade veio como um efeito colateral de uma vida dedicada ao trabalho bem feito e à fé ativa. Pare de dar desculpas sobre o seu passado ou sobre quem te abandonou. Deus usa as ferramentas que você tem agora para construir o futuro que você deseja. Esse homem provou que o trabalho cura a alma e afasta os pensamentos de derrota. Ele organizou o básico da sua mente e expulsou a mentalidade de vítima. Ele entendeu que a providência divina é dinâmica. A história mostra que, para cada gota de suor derramada com propósito, Deus enviava uma chuva de sabedoria e novas ideias. O erro de verdade era achar que a vida era injusta, quando na verdade ele apenas não estava semeando o suficiente para colher. A vida só andou quando ele parou de olhar para o relógio esperando o fim do expediente e começou a olhar para o seu trabalho como uma missão dada por Deus para abençoar o mundo e prover para sua família. O segredo dos cristãos que prosperam no trabalho é que eles não trabalham para homens, mas para o Senhor. Essa perspectiva muda a qualidade do que é produzido.
Esse homem passou a fazer tudo com tanto zelo que se tornou um farol de integridade. O erro de verdade de muitos é a mediocridade disfarçada de espiritualidade. Ele organizou o básico da sua ética profissional e parou de atalhos. A surpresa divina foi que a honestidade radical trouxe lucros que a esperteza nunca traria. Deus age no trabalho de quem é reto e esforçado. Ele nunca mais passou necessidade porque a sua mão se tornou o instrumento da provisão de Deus. A história dele prova que a fé te tira da cama, mas é o trabalho que te coloca no topo, sob a bênção de quem valoriza o suor de quem não se entrega ao desânimo ou às desculpas. A história termina com uma lição de autoridade. Um homem que trabalha com foco e fé ganha o respeito do céu e da terra. Ele organizou o básico das suas finanças a partir do que ganhava com o suor do seu rosto e viu o pouco se multiplicar. O erro de verdade é querer colher onde não se plantou. Ele provou que o trabalho é o solo onde a semente da fé germina. Deus mudou tudo na vida dele porque encontrou um coração disposto a agir. As desculpas morreram e os resultados nasceram. Ele hoje olha para trás e vê que o seu maior milagre não foi o dinheiro que ganhou, mas o homem forte e disciplinado que ele se tornou através do trabalho. Deus age no trabalho, e a prova disso é a paz que hoje reina em sua mesa, fruto de uma vida que abandonou as desculpas e abraçou a responsabilidade. Pare de dar desculpas sobre a política ou sobre o clima. Se Deus é contigo, o teu trabalho prosperará até no deserto, desde que você não pare de cavar. Esse homem provou que a resistência é a mãe da conquista. Ele organizou o básico da sua resiliência e não parou no primeiro obstáculo. Deus age na persistência de quem não aceita o não da vida como a palavra final. O erro de verdade é desistir antes do tempo da colheita. Ele continuou trabalhando quando ninguém via e continuou crendo quando tudo parecia parado. A surpresa foi a colheita abundante que chegou na hora certa. A vida andou porque ele se tornou inabalável. O trabalho constante alinhado com a fé inabalável criou um escudo contra a escassez. Deus honra quem se esforça e quem trata o trabalho com a dignidade que ele merece. Ele aprendeu que o trabalho é a cura para a ansiedade. Em vez de ficar em casa se preocupando com as contas, ele ia para a rua buscar soluções. Deus age no trabalho porque o movimento gera vida e a estagnação gera morte. Ele organizou o básico da sua coragem e enfrentou seus medos através da ação. O erro de verdade é deixar que o medo do fracasso te impeça de tentar o sucesso através do trabalho. A história dele prova que Deus ilumina o caminho de quem está andando. Cada porta fechada era um aprendizado, e cada porta aberta era uma vitória de Deus sobre as suas desculpas. Ele nunca mais olhou para trás. A vida fluiu porque ele se tornou um realizador e não apenas um sonhador. O trabalho foi o trilho onde o milagre da provisão correu livremente. Muitas pessoas dão a desculpa de que não têm sorte. Ele provou que a sorte é o encontro da preparação com o suor. Deus age no trabalho de quem se prepara no anonimato. Ele organizou o básico do seu conhecimento técnico e se tornou melhor naquilo que fazia. O erro de verdade é querer o palco sem passar pelo ensaio do trabalho duro. A surpresa divina foi que, quando a oportunidade chegou, ele estava pronto para segurá-la. Deus não desperdiça bênçãos em mãos despreparadas. A vida andou de forma rápida porque a base dele era sólida. Ele nunca mais passou aperto porque o seu trabalho se tornou seu maior patrimônio. A história dele prova que a competência é a maior defesa contra a crise e que a fé é o combustível que mantém a máquina funcionando. Ele descobriu que o trabalho é o canal da generosidade. Só pode dar quem produz. Deus age no trabalho porque quer que sejamos canais de bênção para os outros. Ele organizou o básico da sua generosidade e começou a ajudar quem tinha menos, mesmo quando ele ainda tinha pouco. O erro de verdade é o egoísmo da escassez. Ao trabalhar para transbordar, ele atraiu ainda mais recursos. A surpresa foi que, quanto mais ele servia através do seu trabalho, mais Deus confiava a ele novas responsabilidades. A vida andou porque o propósito dele era maior do que o seu próprio estômago. Ele se tornou um pilar na vida de muitos através do que produzia. A história prova que o trabalho abençoado por Deus é aquele que olha para o próximo com compaixão e mãos estendidas. O segredo final da história desse homem é que ele nunca parou de agradecer. Ele trabalhava com louvor nos lábios e uma gratidão sincera no coração por ter saúde para agir. Deus age no trabalho de quem tem um espírito agradecido. O erro de verdade é a ingratidão que azeda o fruto do esforço. Ele organizou o básico da sua espiritualidade no ambiente de trabalho e transformou seu escritório em um santuário. A surpresa foi a paz que ele sentia mesmo nos dias mais pesados.
Ele provou que é possível ser próspero e ter paz ao mesmo tempo, desde que o trabalho seja feito com amor e dedicação ao Criador. A vida dele é o testemunho de que as desculpas caem por terra quando um homem decide honrar a Deus através da sua profissão e do seu suor. Pare de dar desculpas sobre a sua idade ou sobre as suas limitações. Se você tem mãos para trabalhar e uma mente para pensar, você tem as ferramentas para o seu milagre. Esse homem provou que nunca é tarde para organizar o básico e começar a produzir. Deus age no trabalho de quem decide recomeçar com dignidade. O erro de verdade é se aposentar da vida antes da hora. Ele começou um novo projeto quando todos diziam que ele deveria parar, e Deus o prosperou mais do que em toda a sua juventude. A surpresa divina foi o vigor renovado que ele sentiu ao assumir novas responsabilidades. A vida andou porque ele se recusou a ser uma peça descartável e se tornou um motor de inovação. O trabalho manteve jovem e a fé o manteve firme na rocha da provisão. Ele entendeu que o trabalho é a barreira contra a depressão e o desânimo. Deus age no trabalho porque nos dá um senso de propósito e utilidade. Ele organizou o básico da sua rotina diária para nunca ter tempo para não fazer nada. O erro de verdade é o ócio que convida a tristeza e as desculpas para a inação. A história prova que a mente ocupada com o bem e as mãos ocupadas com o trabalho são solo fértil para a alegria de Deus. Ele se tornou uma pessoa vibrante e cheia de vida porque estava sempre criando algo novo. A surpresa foi a energia inesgotável que ele parecia ter. A vida fluiu porque ele entendeu que fomos criados para agir, criar e dominar sobre a terra através do trabalho inteligente e da fé constante. O básico que ele organizou incluiu também o descanso sabático, para não se tornar escravo da própria produção. Deus age no trabalho, mas também no descanso de quem confia. Ele entendeu que trabalhar 7 dias por semana é sinal de falta de fé na provisão divina. O erro de verdade é o ativismo ansioso. Ao organizar o básico do seu repouso, ele teve as ideias que triplicaram seus ganhos em menos tempo. A surpresa foi que ele produziu muito mais trabalhando com sabedoria do que trabalhando com desespero. Deus abençoou a sua obediência e o seu equilíbrio. A vida andou porque ele parou de lutar contra as leis naturais e espirituais. O trabalho tornou-se um prazer e não uma condenação, e a abundância foi a resposta natural de uma vida em ordem com o Criador. A história desse homem prova que a desculpa é o álibi do perdedor, enquanto o trabalho é o currículo do vencedor. Ele organizou o básico da sua autorresponsabilidade e parou de apontar dedos para o governo ou para os pais. O erro de verdade é transferir a culpa do seu fracasso para terceiros. Ao assumir que o seu sucesso dependia da sua união com Deus no campo de trabalho, ele se tornou imparável. A surpresa divina foi a autoridade que ele ganhou sobre as circunstâncias. Ele não era mais levado pelo vento, ele era quem ajustava as velas através do esforço e da estratégia. A vida andou porque ele assumiu o leme. O trabalho foi o remo que o tirou da tempestade e o levou para o porto seguro da tranquilidade financeira e espiritual. Ele hoje vive uma realidade que muitos consideram um sonho, mas ele sabe que foi uma construção de tijolo em tijolo, sem desculpas e com muita oração. Deus age no trabalho de quem tem visão de longo prazo. O erro de verdade é a pressa de quem quer o fruto sem plantar a árvore. Ele organizou o básico da sua paciência e trabalhou por anos no anonimato antes da exaltação chegar. A história prova que Deus nunca esquece do suor do justo. A surpresa foi a solidez do que ele construiu. Nada derruba o que foi erguido sobre a rocha do trabalho honesto e da fé genuína. A vida dele é uma prova viva de que as desculpas são as mentiras que contamos para nós mesmos para justificar o medo de tentar e de falhar no processo. A história termina com uma pergunta para você. Qual é a desculpa que você vai abandonar hoje? Deus está pronto para agir, mas ele precisa que você coloque as mãos na massa. Organize o básico da sua disciplina, da sua ética e do seu esforço. O erro de verdade está em esperar que a vida mude sem que você mude a sua atitude diante do trabalho. A vida só anda quando o suor da ação encontra o óleo da unção divina. Esse homem provou que o trabalho é sagrado e que a provisão é garantida para quem não se entrega à moleza ou ao vitimismo. Saia da caverna, pegue as suas ferramentas e comece a construir. Deus agiu na vida dele e agirá na sua, no exato momento em que o seu trabalho se tornar o seu maior louvor ao Criador. Ouve essa dica final. O milagre que você busca está escondido no trabalho que você está evitando. Pare de dar desculpas. Deus age no trabalho de quem tem a coragem de ser diligente mesmo quando ninguém está olhando. Organize o essencial, foque na excelência e confie que o Senhor dos Exércitos é quem prospera a obra das tuas mãos. A história dele é a prova de que a escassez morre onde o trabalho com propósito nasce.
A vida dele mudou tudo, e a sua também mudará se você decidir, a partir de agora, que as desculpas não têm mais lugar na sua mesa. Trabalhe com fé, haja com inteligência e prepare-se para ver a mão de Deus transformando seu esforço em uma colheita extraordinária que vai te fazer agradecer todos os dias da sua vida.